No vídeo de hoje nós vamos falar sobre viagens. E o objetivo desse vídeo é fazer você pensar que é possível sim viajar, seja para perto ou para longe, se você realmente se determinar a isso. A viagem nada mais é do que um lazer para todos nós, assim eu acredito. E por mais que a gente viaje a trabalho, não que eu já tenha feito isso, mas você acaba tendo um certo lazer, seja de conhecer um lugar novo, seja de conhecer pessoas novas, seja de conhecer cultura nova. Então você tem a possibilidade de renovar aí o ambiente, as pessoas, tudo. E isso acaba sendo um lazer para você, apesar da execução ser de fato o objetivo trabalhar. Mas aqui no nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre a questão de lazer mesmo, a viagem voltada ao lazer. E é possível sim, se você quiser. Hoje eu vou compartilhar alguns lugares que eu já conheci, perto ou longe, e com a intenção de inspirar você a também conhecer lugares novos. Porque além de ser maravilhoso, traz aí pra gente uma sensação diferente, de olhar para as coisas diferentes, de viver coisas diferentes. E querendo ou não, aumenta aí o nosso leque de conhecimento, né? Eu gosto muito de viajar, gosto muito de poder conhecer culturas novas, lugares novos. Gosto muito de compartilhar esses momentos com amigos, com família. Tem certa prioridade, né? Estar com eles. Então, sempre que eu viajo, se eu puder ter a minha família por perto ou os meus amigos, eu prefiro. E o que eu posso trazer para vocês de experiência nesse vídeo é algumas praias que eu acho que, assim como eu, vocês também já conhecem. E se não conhecerem, é importante porque são praias perto da gente, né? Então, nada mais valioso do que a gente aproveitar o que a gente tem perto da gente, mesmo sonhando com algo maior e mais distante, né? Falando um pouco de praias, as praias que eu já conheci, que eu vou ter em mente agora, são praias da Tabuba, do Cumbuco, que é mais perto de mim e é onde eu estou mais frequente por ser perto. Prainha, Beberibe, Morro Branco, Canoa Quebrada, são praias mais turísticas que têm possibilidades não só da praia em si, das barracas, que é o que a gente costuma utilizar mais, mas também de outras diversões que, se a gente pesquisar bem, a gente consegue colocar dentro do pacote da viagem e aproveitar, né? Seja de pousada, que tenha piscina para diversão, não só a praia, seja de passeios de buggy, de quadriciclo, e fotos, porque também tem algumas praias que registram, né, alguns momentos de forma mais criativas, que é pago, que é de muita valia a gente poder investir, porque a foto que a gente tira é diferente de uma foto mais criativa e profissional, né? Então eu tenho alguns registros assim que vale a pena a gente poder pagar. E acho que uma das praias, uma não, a praia que eu mais gosto, eu indico, se vocês não conhecem ou puderem conhecer, a praia de Lagoinha, Paraipaba. É uma praia que eu simplesmente amo, pela beleza, a paisagem em si, por ter uma pousada que eu também gosto, a minha preferência, Pousada do Sol. Sempre que eu vou para lá, é, a minha estadia e o meu check-in é nessa pousada, porque ela me dá a vista que eu preciso, o conforto que eu preciso e, de quebra, além da pousada, ela é alocada ao seu próprio restaurante que tem piscina e tudo. Então, se você nem quiser sair da pousada, também é uma opção. E passeio de quadriciclo, fotos, tem maravilhas a se conhecer nessa praia. Eu acredito que nas outras também, mas nessa especificamente eu já fui a fundo e é uma praia que eu
é a primeira praia que eu penso quando vem na minha cabeça. Falando de serras, a principal é a Serra de Uruburetama, que apesar de ser um lugar pequeno, é um lugar qual tem várias possibilidades de contato com a natureza. As pessoas locais investem muito, né, nessa questão de se apropriar da natureza e criar um local turístico, nos dando a possibilidade de comida boa, de lugar massa, de, de uma experiência com a natureza completamente diferente. Então, em Uruburetama, eu costumo até dizer que lá parece muito com a Ilha do Gelo, né? Uma cidadezinha em torno de várias serras. Então, sempre que eu levo alguém para lá, a primeira coisa que eu quero mostrar é a Serra do Cruzeiro, que tem uma igreja lá em cima, dá para ver a cidade toda, e eu meio que saio apresentando a cidade todinha a partir de lá e dando a opção das pessoas quererem conhecer, né? Você quer conhecer aqui, quer conhecer ali, quer conhecer aqui, e aí a gente decide lá nessa Serra do Cruzeiro e partiu para onde o destino foi escolhido. Então, é a minha melhor serra, é um lugar que eu vou sempre, não me canso. É um lugar onde as minhas raízes estão fortalecidas. E se você ainda não conheceu Uruburetama, tenha esse destino aí no seu mapa mundi, né? Porque é um lugar perto da gente, apenas 110 quilômetros, e é um lugar onde você tem muitas opções de lazer, seja para passar um dia, seja para passar um final de semana ou até mesmo um pouco mais de dias. Lá tem algumas pousadas, tem muitas opções, gente. Então, lá é minha casa. Então, se sintam convidados para a minha casa e eu tenho certeza que se você busca, em termos de serra, né? Paz, tranquilidade, um lugar aconchegante, ou conhecer vários lugares em um só dia, Uruburetama é a serra que eu indico para você. Outra serra que eu indico também, que eu já conheci, acho que vou parar nessas duas, pelo menos eu estou lembrando agora, é a Serra de Guaramiranga. Guaramiranga é uma cidade sofisticada, um ponto turístico da maioria de nós. É um lugar frio, seja de manhã ou à noite, um lugar financeiramente um pouco mais caro, mas também que vale a pena, porque é uma cidade bonita, é um ponto turístico para fotos, para estadia, também muito aconchegante. E para quem busca tranquilidade e um friozinho bom, a Guaramiranga com certeza é uma boa opção. Lá nós temos o Pico Alto. Em Uruburetama nós temos a Serra do Cruzeiro que mostra uma paisagem belíssima de Uruburetama. E em Guaramiranga nós temos o Pico Alto, que mostra uma vastidão de serra, que é a coisa mais linda que Deus criou, né? Então, basicamente, agora Miranda, eu vou para tomar um café da manhã e voltar no nosso bate e volta das motos, né? Então, sempre que eu fui e sempre que eu vou, é basicamente com esse intuito de bate e volta para viver a mototerapia e, em consequência, ir para um lugar onde a gente possa tomar um café da manhã entre amigos, conversar e voltar para casa. Já fui também para passar um fim de semana, né? Mas eu dormi na época numa serra que eu não tô lembrado do nome agora. É antes de Guaramiranga. Gente, é um frio tão grande que só Deus na nossa casa. Mas a natureza, o frio, é muito. A experiência em si é muito maravilhosa. Então, em termos de praia e em termos de serra, próximo a mim, é basicamente isso. Aí você me pergunta, mas como é que se planeja para fazer tantas viagens? Ou como é que a gente consegue fazer tantas viagens? Bem, para mim, eu que gosto muito de gastar com isso, né? Tá meio que no meu orçamento, né? O meu orçamento de lazer, viagens, tem que ter o primeiro da lista. Então, eu realmente reservo parte do meu salário para isso, porque para mim é muito importante. Então, se você me ver em algum canto, isso é um investimento para mim. Seja só para ir almoçar, seja só para ir
tomar um café da manhã, ou para ir passar o final de semana, saiba que isso está incluso no meu orçamento. Por muitas vezes eu me antecipo, né, me organizando, seja pagando antes. Por muitas vezes é na tora mesmo. Vamos, passa no crédito, mês que vem eu me preocupo. Então vale muito aí de como é a sua organização para fazer e, consequentemente, aproveitar, mas quando a conta chegar também, fazer a sua parte, né? E falando de viagens mais distantes, de lugares mais longes, eu tive a oportunidade de conhecer São Paulo em 2015. Nessa época eu fui para morar, né? Então eu e meu irmão, dentro das circunstâncias que eu vivi na época, decidimos juntos é, é, a comprar a passagem e se resolver lá, né? Fui para a entrevista direta, tive a graça de conseguir aí o emprego no restaurante que a minha família trabalhava lá. E, gente, foi uma experiência, assim, surreal. Da experiência de andar de avião até chegar na cidade, olhar de cima, porque eu viajei à noite. Cheguei à noite, na verdade. Olhar de cima aquela cidade tão iluminada, tão enorme. E começar algumas coisas do zero, somente na fé mesmo, acreditando que daria tudo certo. E começar uma rotina completamente nova, de trabalho, enfim. Acho que foi quase um mês que eu passei lá, porque as circunstâncias mudaram, eu voltei para Fortaleza, fiz uma conexão em Juazeiro, então eu gosto de dizer que eu também conheço Juazeiro, porque eu pousei lá, tá bom? Fiz a conexão em Juazeiro na volta e voltei para Fortaleza. Em 2019, planejado uma viagem para Porto de Galinhas, Pernambuco. Essa viagem ela já foi mais planejada, foi paga um ano antes e administrar os custos a partir da viagem desde então, né? Então, foi uma viagem assim excepcional de férias, né? Foi uma sexta, sábado e domingo, onde a gente aproveitou todas as praias que tinham perto ali de Porto de Galinhas de forma surreal. Foi maravilhoso. E é um lugar que eu indico em termos de beleza, é um lugar que eu indico em termos de energia diferente. É diferente a energia de lá, porque todas as praias, você sempre vai ver alguém aproveitando a natureza a seu favor. Então, nós tínhamos lá uma praia cheia de peixes, a coisa mais linda, ali, perto da gente. E pessoas aproveitando aquela beleza natural para fazer o seu dinheiro com fotos. E eu bati a minha fotinha. Na praia, tinha pessoas aproveitando a sua criatividade para bater as fotos na areia lá, fazendo o estrela, coração no chão e batendo. É tanta criatividade que o ser humano tem que assim, é incrível, incrível, incrível. Gente passando com uns 50 pipas voando, que eu nem sabia que isso era capaz. E aí, quando a gente comprava a pipa, ele tirava, mesmo que fosse a última, ele dava um jeito de tirar para poder a gente fazer a compra. Um mix de salada de fruta, só que em termos de coquetel, sem álcool. Eu vivi coisas nessa praia de Porto de Galinhas e nas outras praias que a gente conheceu, Muro Alto, Cupe, de forma que não é comum pra gente aqui nas praias mais perto da gente. Lá, realmente, eu acredito por ser um ponto turístico maior, né? As pessoas aproveitam realmente, de certa forma, tudo que elas podem e de forma muito massa. Porque a gente paga com gosto, porque é uma. De fato, são coisas que agregam, né, o momento da viagem pra gente. Então, indico o Porto de Galinhas, é uma viagem, pelo menos na época, foi uma viagem barata, ao meu ver. Quando se organizada, né, com um ano de antecedência, indico demais.
em 2019, na sala de casa, eu disse, mãe, que tal a gente viajar em 2020 para São Paulo? Aí ela, vamos ver quanto é que tá. E a gente fez a pesquisa lá, normalmente a gente pesquisa nas duas maiores empresas aéreas, para ver qual que tá mais em conta para aquele período e poder bater o martelo. E na hora, dentro dessa, vamos ver, a gente comprou para viajar, tipo, deixar paga a viagem e fazer a viagem quando chegasse um ano depois. E entra no orçamento de uma forma que a gente nem sente, porque a gente vai ajustando, paga, e quando chega o dia a gente se preocupa só com o que a gente vai gastar lá. Se você já tiver o hábito de também guardar uma reserva para gastar à vista e evitar o crédito, se não, vai no crédito mesmo e se preocupa com. Deixa para se preocupar com isso no mês seguinte, né? Claro, evidente, nos seus ajustes aí de orçamento. E aí, na época, em 2020, a gente perdeu a nossa tia e a viagem, e junto com a pandemia, né? A viagem precisou e foi necessário ser adiada. E nós adiamos para 2021. Então, em 2021, eu costumo dizer que eu gosto de tirar férias de 3 dias. Sempre as minhas férias férias de viagens, né? Sexta, sábado e domingo. Na minha cabeça, eu aproveito muito mais os dias e de forma mais econômica. Porque para mim, se eu passar mais dias, talvez eu não viva tão intensamente quanto 3 e eu gaste mais do que o necessário. Então, eu gosto de chegar uma quinta-feira à noite, seja lá onde for, e voltar domingo depois de meu dia. Porque eu tenho 2 dias para aproveitar muito bem, que seria a sexta e o sábado. Ou, dependendo aí do valor, né, das passagens, chegar na sexta-feira de madrugada, nem dormir, só viver e voltar no domingo à tarde. Eu vivo intensamente a sexta-feira e o sábado conhecendo lugares, comprando coisas, saindo com a minha família, comendo, bebendo, fazendo assim tudo que a gente já faz em dias de diversão, mas em um lugar novo, com pessoas novas, com a família que eu não vejo, no caso meu irmão de São Paulo, né, que a gente só se vê de vez em quando. A última vez que eu vi foi em 2021, presencial, ainda não conheci meu sobrinho, mas logo logo estaremos juntos aí de novo. E enfim, foi maravilhosa, porque indo com a minha mãe eu tive mais oportunidades. A gente conheceu a 25 de março, não gostei. Para mim, eu vivi a sensação que eu estava ali em aflição, né? Que é muito movimentada, todo momento uma pessoa lhe chama para ver alguma coisa, então eu não gostei muito da experiência. Mas há quem goste. Batemos fotos em alguns pontos turísticos, mas a minha meta nessa viagem nada mais era do que ir para uma placa da Avenida Paulista e tirar uma foto. Eu queria uma foto em uma placa da Avenida Paulista. E aí a gente meio que chegou na quinta-feira à noite, passou o dia passeando, 25 de março, compras, almoço. Depois fomos para o Parque Ibirapuera, que também foi magnífico a experiência lá. Andamos de bike, batemos fotos. E por último, deixamos lá a placa da Avenida Paulista. Mas, gente, quando eu bati essa foto com a minha família na Avenida Paulista, vocês não têm noção do sentimento que foi dizer assim: meu Deus, aconteceu. Porque a todo momento eu falava pra minha mãe: mãe, eu quero viajar mesmo só pra bater essa foto. Se nada acontecer, a gente for lá só pra bater essa foto, pra mim já valeu. E eu até brincava, né? Ah, Maria, não, só que o que a gente coloca como objetivo, gente, na verdade é só consequência. Porque a gente vive tantas coisas a mais, além daquilo que a gente realmente deseja, que se a gente for parar assim para pensar, qual foi uma coisa que você já colocou na cabeça para fazer? E o que você fez até chegar nessa coisa, gente, a caminhada é um, é um livro de experiências que só você pode contar, porque elas são suas. Então, a foto aconteceu, o sentimento eu não vou conseguir explicar para vocês, porque realmente é muito individual. E foi uma viagem assim extraordinária, né? A minha mãe
sempre puxa muito a família, então nós tivemos uma recepção maravilhosa, fomos para casa de alguns tios, teve lá as confraternizações de quando a gente chegou, no dia seguinte, na casa da minha tia, então assim, gente... Ah, no Grajaú também, meu tio tem uma pizzaria lá e a gente foi passar um finalzinho de tarde para início de noite lá para conhecer a casa dele e a pizzaria e poder consumir lá a delícia que era a pizza dele. E foi maravilhoso. Então, eu tenho aí algumas experiências de viagem que eu super indico, que são próximas, que a gente é capaz de fazer se a gente quiser. Seja sozinha, seja com a família. Se a gente se organizar, dá certo. E viagens mais longas, que, consequentemente, pedem com que a gente faça uma organização mais financeiramente mais organizada para que não seja atropelada as coisas, né? Mas que mesmo decidindo ali na frente da TV, vamos, quando você decide fazer e compra, você com certeza vai dar um jeito de fazer acontecer. Então aqui, referente a viagens, eu tenho essas 3 experiências. A experiência de incluir no orçamento e simplesmente ir. Ou seja, eu uso crédito, vou, almoço, volto e só pago no próximo mês. Eu tenho a experiência de me antecipar, ou seja, pagar antes a viagem para depois usufruir. Essa é bem mais difícil, porque você se controlar, né, em termos de economizar dinheiro. Ou se você for igual a mim, você com certeza vai adquirir a viagem e pagá-la antes de ir. E por último, você ter pessoas que sonhem junto com você. Gente, é tão mais fácil quando a gente está perto de pessoas que querem a mesma coisa que a gente, que vocês não têm noção. As coisas simplesmente acontecem, simplesmente fluem sem muita dificuldade. Então, se aproxime de pessoas que sonham os mesmos sonhos e contem as suas realizações. Porque assim a gente acaba motivando as pessoas que têm medo, a gente acaba motivando as pessoas que de certa forma não acreditam que são capazes. E literalmente falando, todo mundo é capaz de fazer a viagem que deseja fazer, se isso realmente for um objetivo seu. Então, eu costumo dizer a seguinte frase, em inglês: Dream big, work hard. Trabalhe duro e sonhe grande. O resto é só realização. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e comentar, compartilhar. Interage aí nos meus vídeos para que eles possam alcançar mais pessoas, tá bom? Tamo junto!